Tem até a cor da terra, ó, que ficou na patinha do boi. Eu achei que seria um gosto mais assim, tipo, bem forte. Se liga na patinha dele aqui. Eu dei aquela sugadinha, sabe? Sentiu aquele suco? Suquinho da lhama. Me dói, né, pensar na lhama, na alpaca. Que delícia! Não gostei muito não. Hoje é dia de provar mais comidas aqui no Peru, mas dessa vez comidas talvez típicas mais inusitadas, ao menos para nós brasileiros. Coisas que não são tão comuns aí de encontrar pelo Brasil, comidas que a gente não está acostumado a ver. Bora descobrir o que tem por aqui? Começando então com as comidas bizarras aqui no mercado de São Pedro, nessa barraquinha aqui de trás, que se chama Lecheria e Cafeteria El Establo de Fidelia. Fidelia é essa senhora maravilhosa aqui do meu lado. E a gente pediu para começar um pão com abacate, literalmente pão e abacate, não tem um temperinho, não tem nada. Então pra mim isso aqui é bizarro, porque a gente tem ali o avocado toast, que é uma guacamole, tem ali uns temperos, tem um ovo frito, mas isso aqui é literalmente abacate. Então pra mim é um pouco diferente. E aí a gente também pediu uma maca, que é uma bebida bem típica de café da manhã, quente. E ela é bem grossa, né? Ela é bem grossa, bem espessa assim, e parece... a mulher, na verdade, ela falou que é de uma fruta. Eu não conheço essa fruta. Depois eu vou pesquisar, vou botar aqui na tela pra vocês. Vamos começar então aqui com essa bebida, que é bem cremosa. Vem até uma colherinha pra provar. Tem um cheiro meio de amendoim. Meu, não sei o que parece. Mas é gostoso? Eu não amei, mas é gostosinho. Parece tipo um pudim, a textura é de um pudim. Tem ali um gostinho docinho, assim, um leve chocolatinho, assim, no fundo, parece. Mas tem um gosto de amendoim ao mesmo tempo. Eu não sei dizer. É muito bizarro. Não lembra nada que eu já tenha provado na vida. Mas é gostoso. Mas não sei se eu aguento esse copo inteiro, porque é bem docinho. Esto lleva solamente maca ou outras coisas? Solamente maca? Só maca, então, só a fruta. Interessante. E agora, vamos pro sandubão, cafezão da manhã, pão com palta. Até a gente conversando com o pessoal daqui, eles falaram que às vezes durante a semana, né, durante o dia, quando começa ali amanhã, tem umas barraquinhas que vendem só esses sanduíches, assim, pro pessoal que tá indo pra escola ou na recreio, enfim. Geralmente pão com palta, pão com nata, pão com, tipo assim, bem basicão, mas fica tipo café da manhã rapidão, assim, pra quem chega atrasado, vamos dizer assim. Geralmente ficam na frente dos colégios, né, Na pra frente vender dos pra colégios. criançada, né? Exato, Bora provar. Bom. Mas ó, é pão e abacate. Não tem uma margarina, não tem uma manteiga, não tem uma nata, não tem nada. É pão puro com palta. Mas é bem gostoso. Dá pra sentir bem o gosto da fruta, da fruta assim, né? É bem gostoso. Lembra um pouco o avocado, mas é uma versão mais básica, digamos assim. Bom pra dar energia. Tá, então bora provar, né? É um mingauzinho. É, né? Mas te lembra algum gosto de alguma coisa, assim? Não sei, lembra, parece... Sabe aqueles pudim de mercado que tu compra pra fazer? Sim, Um gosto assim genérico. pode ser. Mas é ótimo, tá? Gostoso, né? Docinho. Come inteiro, facinho. Eu não sou tão formiguinha, mas o Gui, ele me ajuda nessa função aí dos doces. Mais uma parada, mais uma comida bizarra. Gelatina de patita de res. Colágeno natural. R$3,50, a gente vai pegar uma aqui agora. E basicamente, gelatina, né, de vaca. Da pata da vaca. Vamos ver. Olá. Era esse aqui? Não? A mulher sumiu, mas tem várias barraquinhas que vendem a mesma coisa, então a gente vai caçar outra aqui. Olá. É tuyo? 3,50. ¿De patita de res? Sim. Mas essa daí tá diferente, né? Eu queria uma bem escura. Tá, pode ser. Vamos Vai ver aqui. do lado? Ele vai perguntar quanto tá? Boa, tô esperando a mulher voltar também. O povo está fugindo hoje. Ai. Ninguém aguenta mais os brasileiros, né? Sim, pode ser. Sim, pode ser. Ó, vem até com canelinha, né? Sim. R$3,50, mesmo preço padrão. Graças. Segura aqui, vou pegar o troquinho pra ela. Gente, pedimos então
a tão famosa gelatina de patita de res, R$3,50, canelinha em cima. Nossa, dá um pouco de medo de comer, não sei como que vai ser o gosto, mas vamos lá. Não é ruim. É só não pensar no que é, né? Mas tem um gosto, docinho assim, artificial. Talvez a parada da patita é só pra dar essa textura, Colágeno, sabe? né? É, que na real, gelatina é feita, né, de colágeno de animal, né? Mas como vai ali o saborzinho artificial, a gente não percebe, nem pensa muito, né? Mas tu sente o gostinho do barro que ela botou em cima, hein? É, o gostinho do canela ela botou. Dá uma melhorada, mas não é ruim, tá? E é bom pra pele, né? Deixar a pele assim, ó, plástica natural. Gostoso. Quer provar? Que delícia! Olha só, tem até a cor da terra, ó, que ficou na patinha do boi. Ai, não. Vem aquele gostinho de esterco, né? Ai, para aqui. Tava Não, tão gostoso. Brincadeira. Dá pra comer de boa, não tem nada demais assim. É só não lembrar, é só não pensar. É só não pensar, né? Boa. A gente come essa gelatina pensando na balacinha, né? E aí dá tudo certo. Ó, pessoal, saímos então no mercado municipal e agora a gente tá indo aqui em direção ao Arco Santa Clara, acho que é o nome desse arco, né? Não lembro. Acho que é, se eu não me engano é Santa Clara. Mas que tem uma pracinha aqui do lado, que tem uma feira que todos os domingos funciona. Ou seja, já é domingo, tá funcionando e a gente vai lá provar comidas típicas e bizarras. Não é muito difícil encontrar, né, Julia? O que não é muito difícil de encontrar. Se liga Ó, aí aqui na a gente já bananinha. vê a bananinha, que eu não sei o que é. Parece uma banana assada, né? Uma parada assim. Sim. A gente tá em busca de algo mais fiel aí à cultura peruana. ¿Qué todo tiene? Tiene su chorizo, su cecina, su cuy, su gallina. Chegou o momento, acho que talvez mais esperado do vídeo, o momento que a gente prova o famoso cuy, porquinho na Índia. E aí a gente pegou nessa feira que tá rolando aqui na frente, dá uma giradinha aí. A gente até gravou um vídeo de comidas de rua aqui e tudo mais, na frente do Colégio Nacional de Ciências. E assim, eles não têm o cuy inteiro pra vender aqui. O cuy inteiro se geralmente encontra em restaurantes e tudo mais, e daí a gente sabe que é um pouquinho mais caro, né? Então a gente pegou esse prato aqui que tem cuy, tem várias outras coisas, e parece até que é algo bem típico, assim, que o pessoal realmente vem aqui final de semana e come, então é um costume aí que eles têm. E aí, Gui, me ajuda a lembrar o que tudo tem aqui, vamos lá. Alga marinha, ovas de peixe, queijo andino, Isso é frango. frango, Isso aqui é carne charque, de... então provavelmente é carne de alpaca, né, ou lhama, tá? Linguiça Linguiça normal. Esse aí, se eu não me engano, é um bolinho de milho. de milho, acho que sim. Ali atrás a gente tem até um milho tostadinho. Milhinho tostado. E aí o cuy tá aqui no cantinho, ó. A perninha dele. Ai, a patinha. Nossa, A patinha que bela dele. mesinha ali. Ai, para. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar pra vocês que esse vídeo aqui, ó, eu tô fazendo porque vocês pediram muito. Porque se dependesse de mim, eu acho que eu saía do Peru sem provar essa carne de cuy. Porque é uma carne que, ai, dá muita dó, né? A gente vê ali o rostinho quando pega inteiro mesmo, a gente passa que tem ele inteiro e eles vão cortando, né? Ai, dá muita dó, porque tem o rostinho inteiro, mas vamos lá, vamos provar. Eu acho que vamos começar por ele? Ou deixamos ele por último? Não, vou começar por Começar por ele, né? Tá, eu vou com a mão mesmo. Ai, gente, que horror! Vamos começar então com o cuy, mais especial. Gente, se liga na patinha dele aqui. Ai, vamos lá. Para não pensar. A casca é bem dura, acho que nem dá pra comer. Dá sim, tudo que tá aí dá pra comer. Não sei se dá, não. A casca onde tá todo o sabor. Lembra o gosto de frango, na real. Se você não pensa, é um frango, entendeu? Um frango assado de domingo. Gostei que ela deu logo a patinha, né? Ela deu logo a melhor parte, né? Ainda bem que não foi a cabeça, né? Que a cabeça acho que pega um pouco mais aí no coração, mas a patinha
Ó, até pra mostrar pra vocês como que é por dentro, né? Não sei se dá pra ver direito. Eles colocam bastante ervas, né? Bastante ervas, aqui, ó. Né, tem umas folhinhas e tal. E aí o frango. Frango não, né? Mas aqui tem gosto de frango. Vamos pensar que é frango, né? Mas, ó, mas essa carne aqui, ó, não sei se tem como comer. De verdade, ela é muito dura, a casca. Eu acho que não se come a casca, não. Eu peguei... Ai. Ui. Eu vou deixar de ladinho pro Gui comer. Mas o que deu? Eu peguei uma parte... Não gostei, gente. A primeira mordida ela foi boa, mas a segunda começou a ficar um gosto doce, sabe? Me lembrou um pouco carne de porco. E é uma das únicas coisas... né? Mas é uma das únicas coisas que eu não consigo comer carne de porco. Tipo, me deixa enjoada. Acho que é por conta das ervas que eles colocam, sabe? Que dá esse gosto mais doce, assim. Mas eu peguei uma parte que eu não sei, eu prefiro nem pensar no que era. Mas deu meio que uma crocância, assim, sabe? Não sei se era um pedacinho de osso, de nervo, do quê. Era o rabinho do cui. Eu acho que eu vou passar o cuy, eu vou deixar pro Gui provar depois. Tá, vamos lá. Temos aqui um queijo andino, vamos pegar um pedacinho. Queijo de Minas. Queijo de Cusco, né? Queijo de Cusco. Mas lembra queijo de Minas, assim, aquele queijo bem... Forte, colonial, assim. Colonial. Bem esponjoso. Salgadinho. Ó, vinha de peixe, então. Vou pegar com a mão mesmo, gente. Nunca comi, não tenho ideia muito de como que seja o gosto. Gosto de nada. Tem um leve gosto de peixe, assim, aquele gosto salgadinho de oceano. Meio sem graça. Mas comível. Aqui, ó, alga marinha. Nossa, que duro. Parece que ela é... Você pega assim, olha só a textura. Ela é esponjosa, mas não consegue muito cortar. Ui. Ai. Mas é gostoso. Não é gostoso, não. É sim. Tem gostinho de peixe. Deixa eu pegar a coquinha aqui. A gente fez uma tática, vou falar pra vocês. A gente foi no mercado, comprou 2 coquinhas porque a gente pensou, se tudo der ruim, né? A coquinha vai salvar. Aqui está ela. Já tomei um golinho, tá? Não reparo. E ó, vocês podem perceber que a comida vem na sacola. É algo super comum, super tradicional. Às vezes a gente vai num lugar e a comida sobra, a gente quer levar pra casa, tipo uma pizza. Eles te dão uma sacola pra você colocar dentro. Então, tipo assim, é bem comum. E é uma ótima opção, né? Porque se fosse o prato, eu já teria caído tudo pra fora. Ao menos a sacola aqui, ela ajuda a não desperdiçar, né? O que tu tem na mão? Tem aqui na mão, ó, um charque, que é de carne provavelmente de lhama, de alpaca. Uma carne desidratada. Vamos provar. Se vier. Força aí, pode ser. Muito duro. E o gosto é forte? Bem salgado só. Mas é uma carne normal, assim. Dura, bem... Ah, não, agora eu senti. Eu dei aquela sugadinha, sabe? Senti aquele suco. Suquinho da lhama? Não gostei muito, não. Fala pra vocês que não tá muito legal. Preferia gelatina de res, né? Tava melhor. É uma carne bem salgada, assim. Bem forte. Quando você dá aquela chupada, assim, no suquinho que vem, tem um gosto meio... Não sei dizer. Gosto da... Mas não é carne de vaca, sabe assim? Aquele gosto gostoso de churrasco. Não é isso. Ai, bem salgado. Aqui Bora a coquinha próximo, vai bora bem. próximo, Não, vai peraí. Pausa com coquinha porque... Vamos pro próximo. Vou pegar aqui, ó. No fundo tem uns milhos, né? Milho torradinho. Eu vou nele. Como se eu não soubesse gosto, né? Mas vamos fingir que é gostoso. É um milhozinho torrado e é legal. Olha só como os milhos aqui são bonitos. Foca aqui, cameraman. São pintadinhos, ó. Eles têm o seu charme, a sua beleza, né? Salgadinho, dá uma quebra aí no que eu tô provando, que eu não gostei muito. Vamos de carne de frango. Isso aqui é aquele frangão de domingo, né? Que a gente consegue pegar. Ai. Meu Deus.
É, a pele ali, coisa e tal. Pra ver se é um franguinho, não tem segredo. Esse aqui é o franguinho, né? A única parte ruim é que tá frio. Desanima um pouco. Quente estaria uma delícia. Faltou só uma maionese. O frango eu gostei. Aprovado. Vamos de chouriço agora. Hoje não tá sendo um dia fácil para as patricinhas, né? Me definiu, é. Vou falar pra vocês que eu tô saindo bem da zona de conforto com essa refeição. Acho que mais do que tudo que a gente provou até agora. Tá saindo bem desafiador, porque eu não sou uma pessoa muito carnívora. Eu como carne e tudo mais, mas eu não gosto muito. Então, tá provando aqui coisas muito diferentes, tá sendo bem desafiador, mas vamos lá. O que eu não faço por vocês, né? Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você comeria, se você provaria esse pratão típico daqui. Linguiça, padrão. Parece, na real, tem gosto de mortadela, porque tá frio. Lembra um pouco mortadela, mais do que aquelas linguiças assim que a gente faz no churrasco e tudo mais. É. Tem bastante tempero, assim, a gente consegue até ver, ó, por aqui, ó, que é bem temperadinho. Acho que tem bastante erva ali que eles colocam de tempero e tudo mais, né? Mas tem bastante gosto de mortadela. Esse é um belo resumo. E agora vamos provar, por fim, esse pãozão aqui. Do que é feito isso aqui, você lembra? De milho. De milho. É, foi engraçado que a gente tava na fila ali pra comprar, aí tinha uma mulher na nossa frente falando assim, eu quero esse aqui. Daí ela tocou no negócio, falou, eu quero esse aqui. Daí ela já foi pegando, comendo, e aí depois ela pagou. Se liga. Ele parece que tem bastante temperinho dentro, umas cebolinhas e tal. Vamos ver como que é. Bem gorduroso. Parece um pão, mas ao mesmo tempo lembra um pouco o bolinho de chuva. É gostosinho, mas é bem gorduroso, assim, tipo, essa casca aqui. Se liga na minha mão, sabe? Tipo, tá bem... Eu me afoguei. Tá bem gorduroso. Mas é gostoso. De tudo, vou falar pra vocês. Gostei desse bolinho, gostei do frango e gostei do milho. De resto, não gostei muito não. Mas, assim, a gente tem que pensar pelo lado positivo. A gente gastou só 35 soles nesse pratão que vem várias coisas. Só, né? Só, né? Já é caro. Mas imagina se a gente tivesse gasto 70 soles só no cuy e a gente não tivesse gostado. Daí era pior. Ao menos aqui, a gente provou várias coisas, então já tem aí, aumentou a nossa lista aí de conhecimento, né? De comidas peruanas. Mas acho que realmente a sugestão é... Cara, acho que pegar um cuy inteiro não vale a pena, né? O gosto é bem diferente, não é todo mundo que vai se acostumar, então pode ser no final do dia só um desperdício de dinheiro. É. Aqui ao menos você tem a oportunidade de provar várias coisas por um preço mais barato, né? E é bem isso, o cuy ele tem um gosto muito diferente e muita gente não consegue comer não é nem pelo gosto, é pelo cuy em si, de olhar ali e pensar, ah não, eu vou comer porquinho da Índia. E aí quando vem ali apresentado, principalmente se é inteiro, tem ali o rosto, tem às vezes uma maçãzinha na boca, uma coisinha, né? Então acaba... A gente fica meio assim, né? Porque no Brasil não é uma comida comum, é muito... É um animal de estimação, né? Vamos lá. Então vir pra cá e comer um animal de estimação é algo meio estranho, né? E aí pega ali esse lado sentimental além do gosto também. Então fica aí a dica de que talvez venha aqui numa feira dessas, provar ali um pouquinho de cada coisa, é melhor. E ó, pessoal, por mais que a gente não tenha curtido muito ali o tiriúti, né, porque é uma comida muito diferente do que a gente tem no Brasil, a gente fez uma doação, aqui atrás tem um senhor que ele é cego e tá pedindo dinheiro, então a gente doou ali, que era 90%, 95% do que a gente comprou, tava inteirinho. Então fica aí o incentivo, né, de ao invés de jogar fora, doar pra quem necessita, que provavelmente vai ser muito feliz e ser muito mais útil. E agora, Júlia, qual que é a próxima? Não sei, eu tô cheia. Cheiaça. Cheia de fome, né? Cheia de fome não. Tô com a barriga cheia. Vamos buscar, né? Vamos buscar aí o diferente. Esse tocá, que é esse? Eso es palilluca. ¿Qué es? Es, nosotros sembramos acá la yuca, lo muelen en harina, lo hacen secar y es como harina. Ah. ¿Desean probarlo? Sí, claro. Sí, pode ser. Gracias. Vamos dividir? Ah, vai dar. Ah, graças. ¿Cómo es el nombre? Palilluca. Palilluca.
Me lembra algo. Me lembra aqueles ovinhos de amendoim branco. Pode crer. Me lembra isso. É verdade, é bem esse o sabor. Mas no final tem um gostinho levemente doce, mas não tem um amendoim dentro. Cara, Que é bizarro. muito gostoso. É gostoso demais, não parece gostoso. Um pouco mais. Não é bizarro, mas é diferente, eu nunca provei. E a gente parou aqui na barraquinha do Fran, logo aqui na entrada, ó, na entrada lateral. Segue esse corredorzinho e para aqui. Precinho honesto, 6 soles, 100 gramas aqui de frutas secas, cristalizadas, e a gente vai provar agora. Então a gente tentou pegar aí umas opções mais diferentes, tudo mais. Eu nunca provei, então pra mim é diferente. Vamos lá. Isso aqui é fresa, né? É morango. Meu, comeria 1 quilo disso aqui. Muito gostoso. Quer um? Quero. Cameraman também tem que comer, né, gente? Ó, Que delícia. É Gostou? tipo uma balinha natural. exato, uma balinha docinha de morango. Bem gostoso. Só que dá pra sentir bem o ácidozinho no final, né? Esse aqui, tu lembra qual que era o nome? Isso. Ai, gente, é péssimo. Pomelo. Pomelo? Uhum. Pomelo. Pomelo é o quê? É aquela fruta lá da Argentina, né? É, que parece uma laranja muito azeda. Muito azeda, né? Vamos ver. É meio azedinho. Realmente sente aquele cítrico assim do pomelo. Mas ao mesmo tempo é doce, né? Porque é feito aqui com açúcar. Durinho, gostoso. Gostei. Morango é o meu preferido até o momento. Prova aí. Você gostou da fresa? Da fresa. pomelo? Gente, pomelo. Eu achei bem bom. Bom, né? O que eu mais gostei é da casquinha aqui, ó. Ah, Quando sim. morde, e dela é mais azedinha. Você sente, né, uma diferença Aham. real. Aqui um kiwi. Chicos, vamos. Meu, que docinho. Meu, que delícia. Nossa, gente. National Fruit Um ácido of assim bem no Peru. fundo, National Fruit mas of muito Peru. docinho. Eu acho que é até preferido que o de morango. Caramel fruit. Right? As a Nossa. fruit probably doesn't Meu, parece uma bala taste fininha. good, but you don't Quer definitely provar? like a fruit, right? Não. Go better. Deixa eu pegar aqui o outro. Isso aqui, ó. Você lembra qual que era? Esse aqui eu não tenho ideia. Isso é manga. Ah, manga, verdade. Porra, manga eu acho que deve ser gostoso. Mais duro. Bom também. É gostoso porque você realmente sente o gosto da fruta, sabe? Só que parece uma balinha. Então, algo um pouco mais natural aí. Uma boa pedida. É uma bala de fruta, só que natural, né? Exato. Sem, vamos dizer assim, corantes artificiais, Total. sem, sei lá, sabores artificiais, né? É bem natural mesmo. Nossa, eu já vou deixar aí a dica. Acho que eu quero voltar aqui e comprar pra levar pra trilha, hein? Eu achei uma boa ideia, na verdade. Eu acho que vai dar bastante energia, assim. E é muito gostoso, nossa. Prova aí. Não? Não? Tá de boa. Então fechou, vamos pra próxima. Anoiteceu em Cusco, chegou a hora da janta e a gente veio aqui na Sumaki. Tava ali olhando a colinha do nome, que é um restaurante que vende de tudo. Tem massa, tem carne, tem pizza, que é o que a gente pediu, uma pizza de alpaca. Ó, chegaram as bebidas agora. Gracias. Lista, gracias. Ó, chegaram as bebidas agora, a gente pediu um pisco sour de limão, né? E um aqui de maracujá. Acho que é isso, né? E eu queria mostrar, na verdade, pra vocês, eu liguei a câmera pra mostrar pra vocês isso aqui, ó, a entrada. Que a entrada, eles sempre servem ali nos restaurantes um pãozinho, uma coisinha assim, geralmente pizzaria, né? E eles dão um creminho de alho. Mas esse aqui, gente, me lembrou muito os churrascos brasileiros aí com pãozinho de alho, porque o pão, ele não é um pãozinho comum, né? É um pãozinho mais tostadinho aí, realmente acho que ele colocou ali no forno, né? No forno a lenha que eles têm aqui. Então, meu, ótimas lembranças. Bem macio, bem saboroso. E pra gente encerrar então, chegou a pizza de alpaca. Gente, que momento, hein? Um dia provando cui e alpaca. Se liga. Eu vou com a mão mesmo, não vou botar nada de tempero, vamos aqui no gosto real oficial. Mas eu acho que o fato de ser pizza vai ajudar. Pizza daquele jeito que a gente gosta, com bastante queijo. E vou falar pra vocês que o gosto não é muito diferente. O cara falou que parece com um cordeiro, né? Carne de alpaca.
Eu nunca comi cordeiro, então eu não vou conseguir comparar com isso. Mas não é muito diferente da carne bovina, na verdade. Ela é, talvez é um pouco mais adocicada, eu diria. Vou dar mais uma provada aqui pra conferir o gosto. Mais forte? Não sei se é mais forte. Se não me falasse que isso aqui era de alpaca, eu comia achando que era carne de boi. Porque de verdade, é bem parecido. Bem surpreendente, eu gostei, porque a gente pediu uma pizza grande, né, uma pizza familiar. Então foi legal que o gosto foi bom, né, porque se fosse que nem o cuy de hoje, não seria muito legal, né, não conseguiríamos comer tudo. Mas olha, é bem surpreendente, eu achei que teria um gosto bem forte, assim, que nem a carne... Como é que foi aquele que a gente comeu hoje? Shark? Shark, né? Eu achei que seria um gosto mais assim, tipo, bem forte. Mas não, tipo assim, bem perceptível que é de alpaca. Achei bem gostoso, tá? Será que ele botou carne de boi e falou que era de alpaca? Acho que não, né? Mas eu gostei, aprovado. E ó, pessoal, pode ser estranho comer carne de alpaca em pizza ou qualquer outra coisa, mas assim, aqui é algo normal, é algo comum. É que nem a vaca pra gente no Brasil. É uma carne que eles comem e que, inclusive, não é a alpaca que a gente vê pela rua pra gente bater foto, toda bonitinha, vestida de roupa e tal. Não, é uma alpaca que ela é realmente criada para isso, para realmente ser uma carne de consumo, assim. Então, ela tem todo aquele preparo que nem a gente tem em carne de gado no Brasil. É a mesma coisa, só que aqui é alpaca, justamente por conta... Me perdi aqui no pensamento. Mas justamente por conta do ambiente, né, do local. Aqui pra eles é muito mais comum ter alpaca do que vaca. Então é uma carne que eles consomem bastante. E se você não conhece o que é alpaca, vou deixar aqui uma foto e aqui embaixo uma foto de lhama, porque tem diferença. Elas parecem ser iguais, mas são diferentes. E a carne que a gente tá comendo... Então, a diferença basicamente é assim, né, que eles fazem. Carne de lhama e de alpaca. É assim? É assim, ou seja, que a alpaca ela tem o focinho mais achatadinho, assim, menorzinho, ela é mais bonita, digamos assim, e a lhama ela é mais pontudinha, assim, tem o focinho mais pra frente. Então essa é a diferença, vou deixar aqui uma foto pra vocês verem, mas é algo comum, não me julguem, tá? Eu tô aqui pra provar, não é algo que eu comeria todos os dias, me dói, né, pensar na lhama, na alpaca, mas também me dói quando eu tô no Brasil, se eu penso muito na vaca, no boi, enfim. Então é algo cultural, a gente tem que pensar nisso, e que a gente tá aqui tem que experimentar, tem que viver essa experiência uma vez na vida. Com pizza na mão, eu vou encerrar aqui esse vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar o que você achou, qual comida você mais achou diferente ou não comeria. Escreve aqui que eu tô curiosa. Um beijo e até qualquer dia por aí.